Tá, meus irmãos? Efésios capítulo 2, versículos 17 a 22. Abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta, para que você acompanhe tanto a leitura quanto a exposição da palavra, porque é para a sua edificação. Efésios capítulo 2, versículos 17 a versículo 22. Nós paramos no 16, no domingo passado. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, é necessário que nós tenhamos uma visão mais ampla desse relacionamento de Deus com o mundo, com a humanidade e com tudo aquilo que Ele criou. Às vezes nós pegamos um texto desse e fazemos a leitura isolada, sem parar para refletir no todo da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia começa com Gênesis, expondo para nós a criação. Deus cria o mundo no capítulo 1 e capítulo 2. No capítulo 3 nós vemos que o homem peca, se afasta de Deus e traz sobre si toda a sua descendência a morte e o eterno afastamento de Deus. Mas ali no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, nós encontramos Deus fazendo uma promessa ao homem, que da descendência dele nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente lhe feriria o calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Quando você entende isso, esse princípio, e começa a ver a Bíblia com base nesse entendimento desse princípio, você começa a vincular os acontecimentos posteriores a esse princípio, você vai adquirindo um conhecimento mais amplo. Se você continuar lembrando da Bíblia, você vai ver que Deus faz um pacto com Abraão. Chama Abraão e diz a Abraão: olha, eu vou fazer um pacto com você, e você me servirá, e eu serei seu Deus, e esse pacto é com você e com a sua descendência. Aí você vai ver que a descendência de Abraão nasce Isaque, de Isaque nasce Jacó, Jacó tem a sua família e desce para o Egito, se torna um povo no Egito. Repare uma coisa, começa com um homem e uma mulher, passa-se a sua família e chega-se a um povo que é escravo no Egito. Deus chama Moisés e fala com Moisés para tirar aquele povo e levar aquele povo para uma terra que ele havia prometido a Abraão. Moisés tira o povo, peregrina pelo deserto, entra na terra prometida, domina a terra. Moisés não entra, mas entra Josué. E aquele povo domina aquela terra e Deus dá àquele povo, por pedido do povo, os reis. Chegamos ao rei Davi, que constitui uma nação. Constitui uma nação, e essa nação passa a servir a Deus. Note uma coisa, enquanto o povo estava no deserto, Deus estava com eles, presente no tabernáculo. Guarda isso. Deus está no meio do povo, presente no tabernáculo. Eles não carregavam aquele tabernáculo porque eles tinham que fazer um culto ali. Não, eles carregavam o tabernáculo porque Deus estava presente no tabernáculo.
eles queriam era a presença de Deus. Quando Davi estrutura a nação, ele busca a arca e Salomão constrói o primeiro templo. A arca vai para o templo e agora eles vão adorar a Deus, vão servir ao Senhor com todas as obrigações da lei, porque Deus estava presente no templo. Vocês notem uma coisa, Deus estava presente com Adão no Éden, Adão peca, Deus se afasta, e ali no Éden começa duas coisas: o projeto da redenção. Deus vai recuperar a sua criação, depois que Adão peca, e toda a criação é amaldiçoada, e Deus começa ali uma revelação dele para o homem que não mais o conhecia. Então Deus está no templo, no primeiro templo, no segundo templo. O primeiro foi destruído, o segundo foi levantado, destruído, e o terceiro templo destruído 70 anos depois de Jesus. Meus irmãos, o que tem isso a ver com o nosso texto? Efésios, nós vimos que começamos Paulo dizendo que Deus escolheu um povo na eternidade, que Cristo veio e morreu por esse povo, e que o Espírito Santo aplica essa redenção a esse povo. E no capítulo 2, nós vimos a explicação de Paulo, por que Deus fez assim. Porque o homem, após o pecado de Adão, o homem nasce morto nos seus delitos e pecados, por causa da sua natureza pecaminosa, não por causa do pecado que tenha cometido, mas uma criança no ventre da mãe já tem natureza pecaminosa, mesmo que não tenha cometido pecado, ela é um pecador que vai nascer morto, debaixo da ira de Deus. E para recuperar a sua criação, nós vimos aqui no capítulo 2, que Deus, pela graça dEle, pela misericórdia dEle, pelo amor dEle, Ele escolhe um povo e dá a ele a salvação, através da fé, que Ele põe no coração desse povo. Meus irmãos, quando chegamos aqui, a partir do versículo 16, ele diz que Deus reconciliou o povo judeu, o povo gentio, com o próprio Deus. Reconcilia judeu com gentio porque eram inimigos, porque no Velho Testamento, somente o judeu é que tinha relacionamento com Deus. Vocês lembram que Jesus, quando aquela mulher vai conversar com Jesus, e ela pede do pão, aí Jesus fala assim: eu não vim para vocês, eu vim para os judeus, eu vim para o meu povo. Aí ela fala assim: Senhor, os cães comem das migalhas do pão. Vocês lembram desse texto? O que ela estava dizendo? Eu sou uma gentia, mas o Senhor pode me dar a migalha da salvação. E Jesus, quando os gregos foram conversar com ele, ele diz: chegou o momento. Ou seja, as nações já estavam se aproximando dele. E o que Paulo está escrevendo aqui é que Jesus veio, Deus veio e evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto. Olha o versículo 17. Evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. O que ele está dizendo? Ambos quem? Judeus e gentios. Nós somos os gentios. Ele está dizendo que tanto judeus agora, não é mais a nação judaica do Velho Testamento, mas tanto judeus quanto gentios, temos agora acesso ao Pai em um Espírito.
No final do capítulo 1, nós vimos que o Espírito é que nos cela, o Espírito é que faz com que a gente tenha, o Espírito é o nosso penhor para a nossa salvação. Meus irmãos, esse texto, ele vem mostrar para nós a realidade de que nós, como igreja, somos a família de Deus e templo santo de Deus. É isso que esse texto tem para nos mostrar. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui é que nós temos acesso ao Pai através do Evangelho aplicado em nós pelo Espírito Santo. Você tem acesso a Deus. Vocês lembram que eu falei que eles transportavam o tabernáculo, porque o tabernáculo era o lugar onde Deus estava, se manifestava, e eles queriam ter acesso a Deus. E o que o texto está dizendo, e vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também o que estava aí perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Meus irmãos, ele vai dizer no versículo 19, vamos ler todo mundo no versículo 19? Vamos ver se você está com a Bíblia aberta aí. Quero que você leia esse versículo comigo. Assim, já não sois estrangeiros. Quem eram os estrangeiros? Aqueles que não eram do povo de Deus. Já não sois peregrinos. Quem eram os peregrinos? O povo de Deus que andava pelo deserto. Vocês já não são mais estrangeiros nem peregrinos. Vocês agora são da família de Deus. Da família de Deus. Meus irmãos, o grande problema que nós estamos enfrentando hoje é que nós perdemos a visão do que é a igreja. Você se torna membro de uma igreja, você se torna membro de uma entidade social, você vem aqui prestar culto, você acha que aqui tem um templo aos moldes do templo do Velho Testamento. Não existe isso aqui são paredes construída por mãos humanas, e Deus não habita em templo construído por homens. É o que a Bíblia diz. Isso aqui é um ambiente que nós construímos e separamos para adorar o Senhor, mas o que nós temos que entender é que nós somos da família de Deus. O que ele está falando é o seguinte: vocês receberam acesso ao Pai para se tornar da família de Deus. Meus irmãos, ele faz questão de mostrar que aquele que vai a Cristo por obra do Espírito se torna membro de uma família. Agora tem pai e agora tem irmão. Isso é que nós chamamos, que é a doutrina da adoção. Quando você lê Romanos capítulo 8, que você vê o apóstolo Paulo dizendo que nós podemos falar Abba, Pai, porque nós fomos adotados por Deus. Aí você entende que o que Paulo está dizendo é que o homem sem Cristo, ele está morto nos seus delitos e pecados, e uma vez que Deus move a sua mão e toca nele pelo poder do Espírito, Deus dá a ele vida pela sua graça, um dom de Deus, e faz com que ele se torne membro agora de uma família. Ele deixa de ser criatura e se torna membro de uma família. Com um objetivo. Paulo está encerrando todo esse processo que ele fala no capítulo 1 até o final do 2, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Vocês são uma família
edificadas. Ele está lembrando do templo do Velho Testamento que foi construído. Edificados sobre o quê? Sobre o fundamento dos apóstolos. O que é o fundamento dos apóstolos? Não é sobre os apóstolos, mas aquilo que os apóstolos pregaram. O que os apóstolos pregaram? O Evangelho. Vocês são edificados sobre o Evangelho de Cristo, sobre o fundamento dos profetas, sendo Ele mesmo, olha o que está escrito aí no final do versículo 20, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O que é isso, meus irmãos? Naquela época não existia coluna, não existia ferragem, não existia concreto. A pedra angular era a pedra que ficava no canto das casas, que segurava toda a estrutura construída. Era assim que eles construíam casas. Então ele está dizendo, Jesus é a pedra angular que sustenta a sua igreja, no qual ele vai dizer no versículo 21, todo edifício bem ajustado. O que é bem ajustado em quê? Bem ajustado no fundamento dos apóstolos, bem ajustado na pedra. Qual é a pedra? Segundo Pedro, lá na sua carta, ele diz, Jesus é a pedra angular. E Paulo está dizendo isso aqui. Então ele está dizendo, se você for bem ajustado, você cresce. Olha a palavra, meus irmãos, que está aí. Versículo 21. No qual, todo edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado a Deus. Cresce para santuário dedicado a Deus. O que é santuário, meus irmãos? Lembra do tabernáculo? Lembra do templo? Lembra do santo dos santos, aonde Deus estava? Ele está dizendo que agora nós somos da família de Deus, nós crescemos para santuário dedicado ao Senhor, no qual também, ele vai dizer no versículo 22, também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esse texto nos ensina que uma vez que nós fomos alcançados pela salvação, nós somos edificados pela palavra, pelo fundamento dos apóstolos, pelos profetas, pelo Velho Testamento, palavra de Deus, que Cristo é a única sustentação na nossa vida e que nós somos a habitação de Deus no Espírito Santo que habita em nós. É isso que esse texto ensina. E aí, meus irmãos, nós precisamos de entender o seguinte: Deus estabelece as bases de formação do seu reino. Lembra que eu falei que Deus chama uma família, essa família se torna um povo, esse povo se torna uma nação. Quando você para prestar atenção no que Jesus disse quando ele veio, ele disse, o reino de Deus é chegado. O que Jesus está dizendo? Agora não é mais uma nação, eu vim implantar um reino. Qual é esse reino? Os filhos e filhas que eu vim pagar o preço por eles. E esses filhos e filhas se tornam um corpo de homens e mulheres nascidos de novo para a morada do Espírito. Então qual é o templo de Deus hoje? O templo de Deus hoje somos nós. Você é templo do Espírito Santo. Você é morada de Deus. Deus habita no coração do seu povo. A igreja é o corpo de Cristo. Aí se você vincular isso às palavras que você já leu nos evangelhos, quando Jesus Cristo, eu vou e volto, vou fazer morada, habitarei de vós, eu vou enviar o Espírito. Quantas palavras que Jesus diz, mostrando que Ele estaria no nosso coração.
Quantas palavras, quantas vezes ele diz isso? Meus irmãos, o que acontece conosco? O que acontece é que muitas vezes o homem vive fugindo da presença de Deus. Isso é uma realidade. Adão, depois que ele peca, o que ele faz? Foge, esconde. O homem vive fugindo da presença de Deus. O homem foge da igreja porque não quer ouvir a palavra pregada. Você já viu o quanto muitas vezes você quer ouvir a Bíblia e você não consegue concentrar para ouvir, você sente desejo no coração de não vir? Você às vezes arruma desculpa para não vir, arruma desculpa para não estar na igreja, dizendo que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que você tem dúvidas. Hoje eu estava comentando, nós estávamos comentando isso aqui na porta da igreja. Meus irmãos, não tem motivo nenhum para ninguém se afastar da igreja. Eu discordo das questões teológicas da igreja presbiteriana. Então, que você seja um crente fiel ao Senhor na igreja batista, na igreja Assembleia de Deus. Ou seja, se o motivo é teológico, não é o seu coração, você pode servir a Deus em outra denominação. Não te aconselho isso, mas você pode. Mas eu estou cansado. Está cansado, meu irmão, porque você não foi ainda tocado por Deus, você não foi atraído por Deus. Por isso que nós cansamos, porque às vezes nós queremos viver na igreja, mas não queremos que Deus viva em nós. O que Paulo está dizendo é que agora ele criou a paz entre judeus e gentios, e entre judeus e gentios com Deus. Ele evangelizou a paz. Você lembra a gente sempre lê aquele texto, né, quando na época de Natal, quando ele diz que Jesus é o príncipe da paz. Ele criou a paz. Ele nos reconciliou com Deus. E aí, meu querido, às vezes você vive também atraído por Deus, mas lutando contra Deus. Como que você pode viver atraído por Deus e lutando contra Deus? É quando você sabe que Deus tocou no seu coração, mas você continua buscando uma vida no mundo, se alegrando com o mundo, fazendo o que o mundo quer, mas você não vive uma vida na palavra de Deus. Você precisa de viver uma vida na palavra de Deus, porque se você faz parte da família de Deus, você tem que viver uma vida na palavra de Deus. Terceira questão que nós precisamos de entender com esse texto, é que nós vivemos para Deus. Ele diz claramente aqui, que nós somos ajustados, crescemos para santuário dedicado ao Senhor. Santuário dedicado ao Senhor. Ou seja, quando você faz parte da igreja de Deus, você não é somente membro de uma denominação, você foi dedicado ao Senhor. Dedicado ao Senhor. Por isso Jesus vai dizer no Evangelho, quando ele diz no livro de João, quando ele diz: aqueles que o Pai me deu, de maneira alguma lançarei fora, esses virão a mim. Esses virão a mim. Então a palavra de Deus nos mostra que nós somos dedicados ao Senhor. Então, meus irmãos, nós encontramos 3 grupos de pessoas, que eu tenho falado sempre isso aqui. 3 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que vive debaixo da ira de Deus, conforme Paulo diz no capítulo 2, a partir do versículo 1. Vive debaixo da ira de Deus, é inimigo de Deus, vive dominado pelo inimigo, fazendo as coisas do mundo e estão mortos nos seus delitos e pecados. Encontramos, você pode fazer parte desse grupo.
Se faz parte desse grupo, está morto nos seus delitos e pecados e está debaixo da ira de Deus. O segundo grupo, aqueles que foram chamados, mas ainda lutam contra Deus. Ouve o chamado, vem, Deus fala, ó, olha isso aqui, olha aquilo ali. É necessário às vezes que Deus tome uma providência. Qual é a providência de Deus? Segundo Hebreus, Deus disciplina a todo filho que Ele ama. Lembra que eu disse aqui que tanto judeus quanto gentios foram enxertados na família de Deus? Então, se nós somos de uma família, o Senhor vai disciplinar os membros dessa família. E não adianta você fazer pirraça. É o que acontece muitas vezes com crente, né? Ou com aqueles que às vezes são chamados, mas fazem pirraça com Deus. Para esses, o Senhor tem uma coisa muito boa, que é chamado disciplina. E a disciplina de Deus muitas vezes, não estou dizendo todas, mas muitas vezes passa pela aflição. A aflição é uma das maiores armas de Deus para trazer os seus filhos de volta para o caminho dele. Nós encontramos isso muito na Bíblia. E o terceiro grupo é aquele grupo que entende, sabe, luta e quer cada vez mais cumprir o que está escrito no versículo 21, que cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual nós também fomos chamados, ou seja, aquelas pessoas que querem crescer. Como que isso é feito? Meus irmãos, se nós habita o Espírito Santo, só a palavra santo é suficiente para você entender que crescer como templo de Deus é crescer na santificação. Ou seja, o Espírito Santo quer habitar num templo santo. Ah, mas nós nunca seremos sem pecado nesse mundo, pastor. É claro que não seremos. Mas estamos crescendo para que no dia que o Senhor assim quiser nos levar para Ele ou retornar para nos buscar, nós já estamos preparados. Eu quero concluir dizendo o seguinte: para os três grupos que eu citei aqui, aqueles que estão presos ainda no mundo, não nasceram de novo, para você, eu quero dizer uma coisa: se o Senhor te chama, você precisa de dizer sim a Ele. Se você está sentindo que precisa de Deus, que precisa de mudar a sua vida, que precisa de tomar rumo, diga para o Senhor: Senhor, reconheço que sou pecador, tenho vivido no pecado, preciso que o Senhor trabalhe no meu coração, eu preciso que o Senhor mude a minha vida, eu preciso nascer de novo. Mas você tem que reconhecer que precisa. Você tem que ouvir a voz do Espírito chamando. Você tem que responder pela fé que Jesus morreu na cruz do Calvário por você e que você pode hoje responder sim a Ele. O segundo grupo é aquele que já sabe que foi chamado, mas resiste. Resiste como? Ah, não tem problema, essa igreja está ficando muito fanática, só fala de pecado. Saiba de uma coisa: o Senhor vem buscar um povo santo. E para ser santo, tem que lutar contra o pecado. Abandone o caminho ou o pé que você está no mundo e pegue o caminho estreito. Olha para frente, não olha para trás. Deixa as coisas desse mundo e seja realmente uma pessoa firme nos caminhos do Senhor. Principalmente agora que nós estamos num período em que qualquer um de nós
a qualquer momento pode ser levado. Nós estamos vivendo essa realidade, a realidade de que qualquer um pode estar aqui hoje e não estar aqui amanhã. Essa é a realidade que nós estamos vivendo nela. E o terceiro grupo é aquele grupo que já vem lutando. Para você que está lutando contra os seus pecados, para você que está lutando para fazer a vontade de Deus, eu quero dizer uma coisa: o Senhor não te abandona. Continua firme, porque o Senhor te compensará pela sua luta. O Senhor não te abandonará. O Senhor, de forma alguma, Ele diz que Ele lançaria fora aqueles que o Pai deu. E Ele está com você, e Ele vai andar com você até o último instante. Não tenha medo de morrer. Não tenha medo de servir ao Senhor. Não tenha medo de ser um crente fiel ao Senhor, porque o Senhor honra aqueles que assim o são. Honra. E lembre-se, você faz parte da família de Deus. Então, meus irmãos, o que Paulo está nos mostrando é o seguinte: o pecado entrou no mundo, trouxe para a humanidade a morte, o afastamento de Deus. Mas Deus, num projeto eterno, escolheu para salvar e fazer deste salvo a sua família. É só esse o projeto. E se você é da família de Deus, glorifique o Senhor, porque Ele fez isso por amor e por misericórdia. E aqueles que não são da família dele estão debaixo da sua ira. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Pai querido, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Queremos lhe agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Queremos agradecer por essa bênção que era, ó Pai, ser parte dessa família do Senhor. Queremos lhe agradecer porque o Senhor, na tua infinita graça e misericórdia, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mantido firmes na tua presença. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que esteja confirmando sempre no nosso coração esta verdade de que somos teus filhos, somos membros da família do Senhor e somos teu povo, somos morada do teu Espírito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia. Que nós não venhamos a tratar isso com desleixo, que nós não venhamos a tratar isso de qualquer forma, mas que nós possamos, ó Pai, firmar os nossos pensamentos, firmar o nosso coração na tua palavra e assim, ó Pai, crescer realmente sobre esse fundamento que é o Senhor, que é a tua palavra, para templo do Senhor. Por isso, ó Deus, trabalha no nosso coração, leva-nos para os nossos lares com a tua bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre.